Marcos capítulo 4, e eu lerei do verso 1 a 12, mas eu não vou pregar todos esses versos. Esse é o primeiro sermão que nós vamos ter aí acerca da parábola do semeador. Eu vou pregar o verso 1, 2, 9 e 10 ao 12, mas nós vamos ler, para ficar mais fácil de vocês entenderem, Marcos 4, 1 a 12. Então, Marcos 4, 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Santo, a simples leitura desse texto já deveria fazer-nos tremer e ruborizar, ó Deus, porque esse é um texto que praticamente nós não precisamos explicá-lo, ele é muito claro. Nós percebemos, aquela multidão percebeu, mas eu quero te implorar que o que aconteceu com a multidão não aconteça conosco, que nós não vejamos, que nós, ó Deus, não escutemos, que nós não cerremos o nosso coração com a tua palavra. Eu te imploro que isso não aconteça conosco. Não deixe que os nossos corações se fechem para as Escrituras, para a voz do Senhor. Eu sei que esta é uma constante nos nossos dias, mas não permita que aconteça conosco. E Deus, eu sei que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos tão pecadores quanto aqueles que se fecham para a palavra. Por isso, tenha misericórdia. Por isso, escuta o nosso clamor, e que nesse momento o Espírito do Senhor venha abundantemente abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, que venha se cumprir em nós a chamada da salvação, e que este sermão seja para a tua glória, Deus, seja para a tua honra, e que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam, e assim seja. Abençoe-me para que eu seja fiel ao pregar, que eu não negocie a verdade. Abençoe para aqueles que ouçam, aqueles que ouvem, ouçam as Escrituras sem negociá-la também.
e que nós sejamos transformados pela glória do Teu poder e para a glória do Teu nome. Fique conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, diversas vezes você já ouviu aquelas histórias do tipo seguinte: a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas. Uma vez eu já ouvi uma pessoa falar que a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas: aquelas que param para ver um acidente e aquelas que passam por ele como se não fosse nada. E você já vai ouvir isso diversas vezes. É dividida entre os ricos e os pobres, entre brancos e negros. Só que nenhuma dessas coisas que o mundo diz que de fato dividem a humanidade a caracterizam de verdade. Não há só brancos e negros, não há só aqueles que param e veem o acidente e aqueles que passam por ele como se não fosse nada. Ou seja, essas categorias que o ser humano cria, elas não podem ser universais, mas há uma categoria universal que a Bíblia ensina que divide sim os seres humanos em dois grandes grupos, que é essa que nós vamos ver hoje. Para entendermos bem, você deve se lembrar o que está acontecendo no Evangelho de Marcos. As sessões anteriores, nós vimos os fariseus, inclusive os familiares de Jesus, sem entender bem e sem ouvir Jesus. Os fariseus chegaram ao ponto de dizer que Jesus era um endemoniado. Os familiares de Jesus acreditaram que ele estava louco e queriam prender, levar para casa, para ele não continuar com o ministério dele. Vai tirar umas férias, Jesus, vai descansar. Enquanto isso, nós tínhamos ali um grupinho pequeno de pessoas ouvindo as Escrituras. E daí Jesus nos disse aquilo que vimos na semana passada, que a família dele de verdade era uma família espiritual, não ligada a ele por sangue, por carne, por laços humanos normais. Era uma família ligada a Jesus por questões mais profundas, mais ligadas com a realidade espiritual e não carnal. E Jesus havia dito então que a família dele eram aqueles que atendiam a voz de Deus, obedecendo a Deus. E curiosamente, quando Jesus disse aquilo, ele dividiu a humanidade em dois grupos: a família dele e aqueles que não são família de Jesus. A característica era praticar a palavra. E agora Jesus vai mostrar que a característica da sua família tem a ver com ouvir. Com ouvir. Por isso, esse trecho, e esta é a primeira pregação na parábola dos solos, nós vamos ter duas para a gente entender o contexto todo, o que Jesus quis dizer, todo o ensinamento. Mas essa parte que Jesus falou aqui, nós vamos meditar nela hoje, mostra que Jesus, pela palavra dele, divide a humanidade em dois grupos: aqueles que ouvem, que portanto são sua família, e aqueles que não ouvem, que portanto não são a família de Jesus. Então a humanidade é dividida em quantos grupos? Dois grandes grupos. Quem são eles? Família de Jesus, ouve a Jesus. E o outro grupo, não ouve a Jesus, não é família de Jesus. Então, vamos aprender essas verdades no verso 1, 2 e 9. Hoje eu não vou pregar a parábola em si. Jesus apresenta a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, ou seja, o cuidado que devemos ter de ouvir a palavra de Deus. Diz o verso 1 que voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Marcos nos mostra que Jesus volta
para a praia para pregar a palavra de Deus. No texto de Mateus que nós lemos, ele diz que foi no mesmo dia que Jesus havia falado que a família dele é aquela que obedece à palavra. Então este evento aqui, Jesus pregando na beira-mar, acontece no mesmo dia em que os familiares de Jesus foram prender Jesus, e Jesus fala assim: minha família é quem obedece a Deus, quem faz a vontade de Deus. Ou seja, nós vemos mais daquela realidade de que Jesus não deixa que nada influenciasse o ministério dele de pregação e o ministério da obra salvífica que ele faria em prol dos seus eleitos. Nem mesmo a família de Jesus, nem mesmo embates terríveis com os fariseus e um dia cheio, interfeririam no ministério de ensino de Jesus. Jesus precisava pregar a palavra para a salvação dos seus eleitos, e Jesus precisava obedecer a Deus para a salvação dos seus eleitos. E é por isso que depois daquele momento, tão tempestuoso, que a família dele acha que ele é louco e quer prendê-lo, mesmo assim ele vai para a praia pregar a palavra de Deus, mostrando que aquilo não o abalou, e não só não o abalou, como Jesus não deu importância para aquele evento, ele seguiu com o curso do seu ministério. E é interessante que aqui agora ele vai para um lugar que cabe mais gente. A casa dele já estava lotada, mas ele vai para a praia, onde ainda tem uma numerosa multidão, diz Marcos. A maneira de Marcos escrever essa numerosa multidão é um tipo de superlativo, mostrando que tinha muita gente ali, estava apinhado de gente, parecendo o carnaval da Sapucaí, lotado de gente. É isso que ele quer dizer para a gente. E veja então que ele vai ensinar no barco. Lá no capítulo 3, verso 9, Jesus já havia dado esta instrução aos apóstolos. Lá disse: então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Então agora o plano de Jesus de ir para a praia pregar e ter um barquinho para ele poder pregar mais tranquilamente está sendo colocado em prática. Jesus vai entrar no barco de maneira que ele não estivesse ao alcance da multidão. Então ele se separa da multidão. Por quê? A multidão apertava Jesus buscando curas. A multidão atrapalhava Jesus no ministério dele de pregação. Ora, se a família de Jesus não podia atrapalhá-lo no ministério de pregação, e eles eram muito mais próximos de Jesus, quanto mais essa multidão sedenta por curas, por milagres, ou seja, uma multidão que não está nem aí para Jesus, nem para a saúde dele como a família. A resposta então de Jesus para essa cena de pessoas querendo impedir a pregação e atrapalhar a pregação, é ele ensinar através de um recurso que o mantivesse distante. Isso dificultaria as pessoas de comprimirem, mostrando aqui, meus irmãos, primeiro, a multiplicidade de métodos de Jesus, Jesus ensinou na sinagoga, Jesus ensinou no monte, Jesus ensinou num barco, Jesus ensinou andando sobre as águas, ensinou os apóstolos. Ou seja, Jesus usava os métodos possíveis para ensinar, porque ele sabia da importância que era deixar claro quem ele era, o que ele estava fazendo ali, como eles deveriam entender a obra dele. E aqui também nos mostra, em segundo lugar, a importância da pregação da palavra para Jesus Cristo. Jesus acredita tão profundamente na pregação que ele quer distanciar-se da multidão para pregar a palavra. É curioso o fato, de que hoje nós fazemos um movimento inverso. Por isso hoje muitas igrejas, tem um evangelho social em que se cria ONGs, se cria diversos tipos de artifícios para se pregar a palavra. Ou seja, Jesus não queria usar esses artifícios que hoje os ditos aí, pastores moderninhos querem usar. Ele se distanciava da multidão. Por quê? Porque ele entendia que o ministério de ensino não podia ser confundido com aquelas curas que eles queriam. Jesus coloca a pregação como algo sublime, e ele está fazendo isso para que os apóstolos entendessem a extrema urgência para o povo de Deus de ouvir as Escrituras. Nós devemos lembrar que no contexto
Jesus havia acabado de dar autoridade aos apóstolos para serem pregadores da palavra. Só que esses apóstolos, momentos antes, estavam procurando Jesus para fazer curas e sinais. Então Jesus aqui está doutrinando esses homens para ensinar a eles que aquela multidão não precisava de curas e sinais, ela precisava de pregação da palavra. Curiosamente, aquilo que Jesus faz aqui é hoje o que é mais dispensável nas igrejas. As igrejas hoje acreditam que nós precisamos de programações, de atividades sociais, entre inúmeras outras coisas, mas pregação da palavra fica renegada para segundo plano. Quando às vezes a gente vê, algumas igrejas aí, as programações delas, tem uma oraçãozinha lero-lero ali, que nem pode ser chamada de oração. Para quê? Nós somos crentes, então faz uma oração aí, e o resto é só bobagem. Jesus não via a igreja, o reino, dessa maneira. Ele não olhava para aquela multidão ensandecida, buscando os seus interesses, e cedia aos interesses dessas igrejas, ou daquelas pessoas. Essa atitude estava criando uma nova postura aos apóstolos, de quê? De levar a sério a pregação da palavra. Se Jesus tivesse sempre a multidão ali, apinhadinha perto dele, empurrando, aquela multidão jamais conseguiria ouvir a palavra. Eles não estariam prontos nem no espírito e nem corporalmente para ouvir a palavra de Deus. E aqui Jesus lança mão então daquilo que os puritanos entenderam, da preparação para se ouvir a palavra de Deus. A prática moderna da igreja é: nós passamos um dia fazendo o que queremos, fazendo diversas atividades, e na hora de ir para a igreja a gente toma um banhozinho rápido, chega lá e ouve a palavra. Mas isso prejudica a igreja e as nossas almas. Deus nos mostra nas Escrituras, em diversos aspectos e diversos momentos, que é necessário uma preparação para se ouvir a palavra, para se adorar a Deus. Você deve se lembrar que lá no Monte Sinai, quando Deus foi dar a lei ao seu povo, Ele pediu ao povo que se santificasse. Ou seja, ouvir a lei era necessário preparar-se para ouvi-la. Aqui nós entendemos então que Jesus está preparando os apóstolos para pregar, mas está colocando aquelas pessoas numa posição de ouvir a palavra, entender a palavra. E daí nós tiramos lições profundas para a gente, que para ouvir as Escrituras é necessário nos prepararmos, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, o nosso coração. É necessário preparar o nosso corpo para ouvir. No dia de hoje, que é o dia do Senhor, a gente tem que ter uma rotina de maneira que a gente pode chegar na igreja para ficar ouvindo, e não disperso, dormindo, bocejando, pensando nas outras coisas, pensando que isso aqui é um tédio, isso não serve para nada. Não, se nós não nos prepararmos, nós não vamos ouvir direito. Os nossos adolescentes aí, /jovens, acabaram de ir para o vestibular, Você acha que alguém com sã consciência vai ficar na gandaia até 5 horas da manhã, chapando o melão, como diz os jovens, e aí vai passar em casa, tomar um banho e ir para o vestibular? Vai fazer alguma coisa boa? Não vai. E você acha que para ouvir as Escrituras, ter uma postura em que nós não preparamos, vai lhe dar benefícios? Também não. Só que essa preparação não é só do corpo, tem que ser também da alma. É muito comum nós chegarmos aqui, tendo passado um dia semeando o pecado, e sem confessarmos o nosso pecado, sentarmos para ouvir, sem pedir a Deus que abençoe o pregador, que abençoe a nossa alma, que abra os nossos entendimentos espirituais, para ouvir o sermão. É uma grande verdade das Escrituras, que nós não podemos ouvir a palavra de Deus de qualquer jeito, e acreditar que nós vamos receber benefícios santos com isso. Por isso, o Catecismo Maior, que é o símbolo de fé da nossa igreja, na pergunta 160, diz o seguinte: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? E aí, olha o que eles dizem: exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem as Escrituras com as Escrituras,
diante do que ouvem, que recebam-na como verdade, amor, mansidão e prontidão de espírito, que recebam como palavra de Deus, que meditem nela, conversem a respeito dela uns com os outros, que escondam no coração a palavra e produzam os devidos frutos nas suas vidas. Veja, garimpe a vida das igrejas, se é isso que nós temos falado. Você já viu crentes conversando sobre a palavra de Deus? Longos papos sobre a palavra de Deus? Você já viu pessoas meditando nas Escrituras? Meditar nas Escrituras não é sentar em cima dela lá naquela posição lá, não é isso. Meditar é quando você pega um texto e você vai cavucando aquele texto, memorizando as doutrinas, tirando dali as verdades, aplicando na sua vida e depois ora aquilo que você aprendeu ali. Você tem visto isso? Nós não devemos supor, irmãos, que nós ouviremos a palavra e vamos receber dela graça enquanto nós não prepararmos e mostrarmos esse tipo de disposição para a palavra. E mais, quando temos esse tipo de postura, nós mostramos, nós não estamos nem aí para essas coisas. Não importa. As pessoas se preparam para ir no jogo de futebol, compram o ingresso, separam a roupa, planejam como é que vão, onde que vão parar o carro, quanto vão gastar no ônibus, no Uber, no que é que seja, pensam onde vão comer o cachorro quente lá dentro do estádio, pensam como que vão embora, pensam em tudo, mas para ouvir a Bíblia, para vir na igreja, isso mostra o quê? O que é importante na nossa vida? Tudo menos a Bíblia. Em segundo lugar aqui, no verso 2, veja que diz Marcos: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Marcos registra agora um tipo de mudança no ensino de Jesus. Jesus agora vai passar a ensinar muito mais o povo, de maneira geral, aquelas multidões, por meio de parábolas. A pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Nós temos 3 motivos. O último nós vamos ver Jesus falando dele, mas agora vamos ver só 2. O primeiro motivo é que o ensino de parábolas era adequado aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram muito simples e eles aprenderiam de maneira mais facilitada por meio das parábolas. Lá em Marcos 4:33 diz: com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então Jesus era um mestre sábio que, ao ver a limitação dos seus discípulos, e eu não estou falando só dos 12, mas de algumas pessoas que o acompanhavam, ele passou a ensiná-los de maneira simples, que eles entendessem as Escrituras, entendessem as grandes verdades de Deus de maneira tranquila. A gente tem isso nos sermões, quando os pastores fazem ilustrações. Já reparou que a gente grava as ilustrações? Que a gente pega aquilo que o pastor dá de exemplo e a gente grava? As parábolas, elas funcionavam assim. Elas eram como analogias, comparações, para que eles aprendessem, porque elas tinham a ver com o cotidiano. Jesus pegava coisas do dia a dia deles: solo, árvores, plantar, colher, ou seja, coisas simples para eles. E eles então, a partir daquela historinha simples, eles aprendiam. A gente aprendeu muito quando criança assim, né? Historinha aí, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Chapeuzinho Vermelho, coisas assim. Então Jesus está fazendo esse tipo de metodologia de ensino com os seus apóstolos. Agora, uma coisa importante para a gente entender aqui, porque nós vamos a partir de agora começar a interpretar as parábolas no Evangelho, parábolas, meus irmãos, elas não são alegorias. As alegorias, cada detalhe é importante, as parábolas não. A moral da história é importante, então os detalhes não são importantes, senão a gente vai começar a viajar nas parábolas. Ele era um semeador,
não era um agricultor do tal tipo, a semente era tal, não era semente tal. Não, Jesus não queria que o povo ficasse assim achando, sabe, chifre no cabeça de cavalo. Não era isso, era a verdade fundamental que importava. Então Jesus está ali pregando por parábolas, pela simplicidade e para atingir a verdade fundamental para eles. Segundo lugar, Jesus ensina por parábolas, porque isso é o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus havia dito que ele iria pregar ao seu povo por meio de parábolas. Lá em Mateus, onde está essa parábola e outras, Mateus 13, 34 e 35 diz: todas essas coisas disse Jesus às multidões por meio de parábolas, e sem parábolas nada lhes dizias. Por quê? Mateus fala: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus ensinar por parábolas estava cumprindo o Salmo 78, verso 1 e 2, em que Deus havia, pela boca do profeta, dito que ele, quando viesse, ensinaria o seu povo por meio de parábolas, e não só ensinaria por meio de parábolas, mas ele revelaria a sua vontade que estava oculta por meio dessas parábolas. Então Jesus é que está aqui pregando por parábolas, por esses dois motivos. Em primeiro lugar, fácil de entender, e ele cumpre um propósito de que Deus ensinaria por meio de parábolas. Mas veja que Marcos chama esse tipo de ensino de Jesus de doutrinamento. No final do verso 2 tem lá: no decorrer do seu doutrinamento. E essa palavra aqui é muito importante. Ou seja, o que Jesus está fazendo é ensinar sistematicamente, doutrinariamente, os apóstolos. Jesus está literalmente ensinando aos seus discípulos doutrina, a boa doutrina da palavra de Deus. E eles aprenderam tanto a necessidade da doutrina, que os apóstolos vão escrever depois aos seus amados irmãos, através das cartas, a doutrina de Cristo. E é interessante que isso aqui, nós temos um contraste vívido com a igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias, diz que a doutrina mata e o Espírito vivifica, citando errado a passagem de Paulo, A doutrina não mata, não. A palavra de Deus traz vida quando há o Espírito Santo. As igrejas dos nossos dias dizem que doutrina não serve para nada. Há inclusive igrejas presbiterianas dos nossos dias dizendo que nós temos que tirar as doutrinas, as palavras teológicas, para as pessoas entenderem bem os nossos estudos e sermões. Veja, mas isso é tão idiota, porque o próprio Paulo escreve justificação, adoção. Ou seja, se a Bíblia usa doutrina e termos teológicos, o que os pastores deveriam estar fazendo na igreja? Cachorro quente e pipoca para o povo? Não, eles têm que ensinar doutrina para o povo. Teatro no meio do culto? Não, o que eles têm que ensinar? Doutrina. Por que a doutrina é tão importante? Por que essa mentalidade moderna da gente não aprender doutrina é uma prática de Satanás para destruir a igreja? Porque doutrina é base da interpretação das Escrituras. Eu vou dar um exemplo simples para você. Nós temos na Bíblia a doutrina da Trindade, em que nós temos um único Deus em seu ser, mas esse único Deus em seu ser, ele subsiste em três pessoas. Então no seu ser ele é um, no quanto ao trato pessoal ele é três. Um certo tempo atrás, um pregador engraçadinho disse que porque Deus era Pai, Filho e Espírito, nós deveríamos dar 30% do nosso salário para a igreja. Então não é o dízimo, é o trízimo. E o povo da igreja dele estava tudo seguindo. Ora, esse povo não conhece doutrina, porque se eles conhecessem doutrina, ele ia falar assim: pastor, você está sendo triteísta. É verdade que Deus é Pai, Filho e Espírito, mas ele é um único Deus. Larga a mão de ser besta. Rouba a gente de outro jeito. Percebe como que doutrina é importante? Doutrina, meus irmãos, nos ajuda a não cair nas ciladas do diabo. Doutrina nos ensinam como olhar para as Escrituras, interpretá-las, e não só isso, elas nos dão um parâmetro para medirmos as palavras de um pastor.
As doutrinas nos trazem parâmetros para vivermos a palavra no dia a dia. Um povo sem doutrina é um povo enganado, presa fácil, joguete na mão de Satanás. Por isso Jesus está fazendo o que com seus discípulos? Doutrinando os seus discípulos. Não seria possível eles exercerem o seu ministério e a sua fé sem a doutrina bíblica pura guardada no coração deles. E é interessante que Pedro entendeu tão bem isso, que quando Pedro foi escrever sobre crescimento espiritual e uma vida piedosa, ele disse o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, aí ele fala, como que a gente chega até a vida e a piedade? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro ensinou o que? Crescimento espiritual, vida saudável espiritual, vem através do aprendizado da palavra, das doutrinas das Escrituras. Por isso, é uma falácia, é uma quimera você achar que você vai ter saúde espiritual sem conhecer a doutrina bíblica. Como diria um pastor holandês, Herman Bavinck, a ortodoxia é que leva à ortopraxia. O que quer dizer isso? É somente a ortodoxia, o entendimento correto das doutrinas, que leva à prática correta da palavra de Deus. Se você é um apedeuta, um ignorante para as doutrinas, você não vai ser um homem e uma mulher piedosa. Não tem como. Isso é um mito. Então Jesus está fazendo o que com os apóstolos? Doutrinando os apóstolos. É isso que eles precisavam. E aí veja só, era tão importante isso, que ele fecha essa sessão no verso 9 dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de contar a parábola dos solos, Jesus acrescenta uma advertência: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa isso? De onde vem isso? Em primeiro lugar, Jesus levava tanto a sério a pregação, que essa é uma das expressões favoritas de Jesus nos evangelhos. E não só quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério terrestre, mas também no seu ministério espiritual, celestial, ele usa essa expressão. Quando você lê a carta de Jesus, ou as cartas de Jesus para as igrejas do Apocalipse, lá tem a expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Jesus entendia que ouvir a palavra era algo tão importante, tão fundamental na vida de uma pessoa, que essa era a expressão que ele mais gostava de usar, por assim dizer. Vamos ver como é que vocês estão ouvindo. E em cada lugar em que nós vemos a pregação de Jesus confrontando o povo, ele usa esse tipo de expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E em segundo lugar, então, Jesus não tirou essa expressão do nada. Essa expressão ela era intimamente ligada à pregação lá no Antigo Testamento. Deus usava esse tipo de expressão para falar com o povo assim, ó, fica esperto como é que vocês vão ouvir. Essa expressão está lá no Deuteronômio 6,4, que é o Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 55, que nós lemos aqui, que fala sobre a pregação da palavra, por duas vezes Deus, por meio da boca do profeta, diz, ouvi, ouvi, percebe? Ou seja, lá no Antigo Testamento, essa expressão estava ligada à pregação da palavra inspirada de Deus. Era extremamente necessário e urgente que aquele povo ouvisse. Então, o que Deus estava querendo imprimir através dessa expressão é, ouvir a Deus é algo ímpar, sem igual, sem precedentes. E mais, em Deuteronômio capítulo 4, essa expressão ela aparece no sentido de que o povo ouviu e ficou vivo. Deus disse para eles que pregou para eles lá do alto do monte, eles não viram aparência nenhuma e pela graça eles continuaram vivos. Então essa expressão de Jesus mostra o que? Eles deveriam se atentar para a palavra de Deus de tal maneira que eles considerassem aquilo algo extremamente importante nas suas vidas. Era algo nevrálgico na vida. E em terceiro lugar,
o que Jesus está fazendo é jogando a bomba da responsabilidade na mão deles. Essa expressão, ela era usada para transmitir a responsabilidade ao homem. Além da santa preparação, Jesus queria que eles ouvissem a palavra com diligência, com o quê? Os ouvidos atentos, com responsabilidade. Isso se dá por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, não volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre cumpre propósitos santos de Deus. Quais são eles? Salvação e juízo. Lá no Antigo Testamento nós lemos Isaías 55, que diz Deus que a palavra sempre volta com resultados, ela sempre cumpre aquilo que Deus designou. E as duas coisas que Deus designa pela pregação da palavra é salvação e juízo. A palavra sempre sai da boca dos pregadores quando pregam com fidelidade para salvar ou para condenar pessoas. Por isso a responsabilidade de ouvir é muito grande, porque nas Escrituras nós temos no mesmo copo o tônico que pode salvar a nossa alma ou o veneno que nos manda para o inferno. É como se fosse algo que para você é tóxico e para um outro é renovador. Então no copo das Escrituras nós temos salvação e juízo. Por isso depende de como ouvimos a palavra. E é grave ouvir a palavra. Jesus está mostrando que nós seres humanos somos responsáveis. Temos que estar com o coração aberto para que a palavra transforme vidas. Segundo ainda um pastor reformado, essa expressão ouvir, olha atentamente como ouvis, significa que Deus confrontava a idolatria do nosso coração. Em Ezequiel 14, o povo se apresenta diante de Deus e não ouve a palavra de Deus por conta dos ídolos no seu coração, coisas que eles nutriam no coração que estavam acima de Deus. O orgulho deles nutrindo seus desejos, maior do que os desejos de Deus para a vida deles, fazia com que eles não escutassem a palavra. Então essa expressão está ligada a coração, a idolatria do coração. Será que os nossos ídolos vão abafar a palavra, ou os nossos ídolos serão quebrados e nós vamos ouvir a palavra? É isso que Jesus quer nos ensinar aqui. Do verso 10 ao 12, nós vamos ver que a palavra julga as pessoas. Verso 10 diz: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Depois daquele dia cansativo, que Jesus teve que lutar com os fariseus, que Jesus teve que repreender a família dele, e que ele pregou durante horas ali as Escrituras por meio das parábolas, o que você espera de Jesus? Jesus vai para casa, vai deitar, cabecinha no travesseiro e vai dar uma descansada, né? Não, ainda não. Os apóstolos e algumas pessoas que a Bíblia aqui não diz quem são, chegam para perto de Jesus e começam a arguir Jesus. Ou seja, e aí, o que o Senhor quis dizer com isso? Então nós temos aqui os 12 apóstolos interessados na palavra, tirando Judas, que era o filho da perdição, e algumas pessoas que estavam ali para entender o que Jesus quis dizer com suas parábolas. E é interessante que essas parábolas aqui, como eu disse, são o doutrinamento dos apóstolos, eram especificamente para ensinar os apóstolos a dinâmica do reino. Jesus tinha dado autoridade aos apóstolos, mas eles ainda não saíram para pregar, e antes de pregar eles tinham que aprender algumas coisas no reino. Primeiro, o que eles teriam que aprender? Que olha, 25% das pessoas que ouvem aquilo que a gente fala são aquelas que aceitam e vão para o céu. Dura realidade, né? Além disso, a palavra de Deus, ela faz os seus resultados muitas vezes de maneira que a gente está esperando, e aí vem o resultado. Os apóstolos tinham que aprender que no reino peixes ruins iam entrar na igreja e também peixes bons. Então os apóstolos estão aqui
aproveitando esse doutrinamento de Jesus, e eles precisavam aprender essas coisas do reino urgentemente. Por quê? Porque elas são realidades por trás do ministério da pregação, que quando nós não levamos em conta, nós nos frustramos. É interessante, quantos pastores hoje estão desistindo, pastores sérios? É porque se os picaretas desistissem, eu estaria dando glória a Deus, mas os picaretas não desistem não, porque eles não estão nem aí. Mas quantos pastores sérios hoje estão desistindo? Por quê? Porque esquece dessas coisas. O ministério é guerra. O ministério, os resultados são difíceis. Muitas vezes a gente não vê o resultado que a gente quer. Então, os pastores têm que entender essas coisas aqui como os apóstolos. É necessário, é fundamental para a gente continuar batendo na pedra. E é isso que Jesus está fazendo com eles. E aí, tem uma turminha aqui que vai junto com os apóstolos perguntar a Jesus sobre o que havia sido ensinado. E meus irmãos, essa atitude deles é louvável. Por quê? Porque eles querem conhecer mais da Bíblia. É interessante o quanto nós somos tardios em querer entender as coisas espirituais. Muitas vezes a gente passa tempos e tempos na igreja sem conhecimento das Escrituras e sem nos perturbar quanto a isso. É cada vez mais raro nós vermos nas igrejas pessoas que compram bons livros, que estudam bons livros, que veem boas palestras, que escutam boas pregações e queiram crescer. Mas é isso que diferenciava estas pessoas daqueles que não queriam ouvir. E é isso que tornava, por exemplo, os bereanos lá em Atos mais nobres, porque eles ouviam a palavra com avidez e conferiam nas Escrituras o que os apóstolos diziam. Ou seja, essa atitude desses homens chegar diante de Jesus e falar assim: ensina mais para a gente. O que é isso que você quer dizer? É louvável. Eles desejaram o puro conhecimento das Escrituras. E aí vejam uma coisa, o coração deles foi sincero diante de Deus. Por quê? Porque eles estavam sendo ignorantes em relação àquilo que Jesus ensinou. E essa atitude de humildade é que nos faz crescer na graça. Infelizmente, do jeito que cresce a ignorância, cresce o orgulho na igreja. Quantas pessoas falam assim: eu não vou no estudo bíblico aprender doutrina não, eu já sei disso tudo. Aí eu não vou lá ouvir as escolas dominicais não, porque eu já sei disso aí. Sabe o que, rapaz? Sabe o que? Calvino, na sabedoria que Deus lhe deu, diz que os melhores pastores talvez acertem 80% daquilo que eles ensinam, daquilo que eles pregam, aquilo que eles captam das Escrituras. Ou seja, se um homem daquele quilate disse uma coisa dessa, de pastores que são vultos nos seus dias, imagina o membro comum da igreja, que nem lê Bíblia direito. Então, meus irmãos, a nossa atitude tem que ser desses homens. O que? Jesus me ensina mais, sou ignorante da palavra, eu quero aprender mais, eu quero ser mais prudente quanto às Escrituras. E por isso eles usam a palavra interrogar aqui, que não é no sentido negativo, A gente tem um interrogar no sentido negativo, Já viu quando uma criança, quebra alguma coisa em casa, aí o papai e a mamãe vão fazer o quê? Interrogar, é quase uma sessão de tortura, E aí, menino, o que foi? O que aconteceu? E o menino está ali tremendo nas bases, aí ele solta a verdade, Para a gente interrogar isso, mas interrogar aqui tem a ver com eles querendo mais e mais conhecimento da palavra de Deus. E aí veja que coisa, Jesus tinha dito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem que está ouvindo nessa história? Não é a multidão, são esses que chegaram diante de Jesus e estão ali, Senhor, fala mais, queremos mais da palavra. E essa atitude para a gente é um exemplo, irmãos. É assim que a gente tem que estar diante da palavra, sedentos, buscando mais conhecimento, perguntando acerca da palavra. Mas, espere lá, porque muitas vezes a gente leva essa ideia de perguntar, de inquirir, de maneira maldosa. Por exemplo, eu conheço igrejas que as pessoas, antes das escolas dominicais e estudos, combinavam entre si o que elas iriam perguntar para testar o pastor e prejudicar o do pastor. Acredite, eu não estou falando mentira. De maneira nenhuma essa é a maneira de perguntar, de inquirir, de aprender. Lá em Apocalipse, uma das igrejas chamava isso de discussões do saber, que Jesus disse que nada era proveitoso.
Paulo falou a Timóteo: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. A Bíblia, meus irmãos, não é para ser discutida, a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser ouvida, a Bíblia é para ser meditada, a Bíblia é para ser aceita, a Bíblia é para ser obedecida, mas nunca discutida. Vamos fazer um debate sobre a Bíblia. Que debate sobre a Bíblia, irmão? Você não está lendo a Bíblia para falar uma besteira dessa. A Bíblia tem que ser apreendida como palavra de Deus. E aí veja, a atitude correta é entender que nós precisamos obedecê-la. Nunca com uma atitude presunçosa, como se eu não precisasse mais, como se eu já cheguei num nível que, olha, eu não preciso de mais nada. Jesus se agrada quando os humildes se aproximam dele. Ele mesmo disse: aos humildes ele concede graça, aos soberbos, é rechaçar. Quanto mais você se humilhar diante de Jesus, mais ele vai lhe dar aquilo que você pede. Por isso Tiago diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que ele a dá liberalmente, e nada lhes impropera, nada lança na cara. Ou seja, mas aquele que acha que precisa de sabedoria, ele se humilhou. O soberbo não acredita nisso. E veja que diante dessa humilhação deles para Jesus, olha que bênção que eles receberam. Verso 11: Jesus lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Veja que a resposta de Jesus aos 12 apóstolos e aquelas pessoas anônimas aqui que estão com eles, perguntando sobre a palavra, há aqui dois grupos: a vós outros e os de fora. A forma que Jesus mostra aqui daqueles que respondem à palavra os separa em dois grupos. O que acontece com esses dois grupos? O primeiro grupo é a vós outros, se refere aos discípulos de Jesus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus de verdade, são aqueles que desejam entender a palavra de Deus de verdade, são aqueles que chegaram à conclusão: eu sei pouco e eu preciso aprender mais. São aqueles que buscam mais e mais da Bíblia e da sua doutrina todos os dias da sua vida. Eles amam a palavra, eles recebem a palavra, eles guardam a palavra, eles desejam que a palavra seja interiorizada no coração, como o salmista. O salmista certa vez disse o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Salmo 119, 11 e 12. São aqueles que amam a Jesus, que não se importam que a palavra as ensine, elas não se importam que a palavra as constranja, elas não ligam que a palavra confronte as suas vidas, e elas não ligam de deixar o pecado por causa da palavra. Elas veem em tudo isso uma bênção. Elas entendem que a palavra destruir as noções delas, quebrar os ídolos do coração delas, fazê-las constrangidas, é a melhor coisa. A atitude dessas pessoas é sempre buscar a palavra, mesmo na, entre aspas, dureza da palavra. Jesus disse certa vez, aos apóstolos e uma multidão, que eles fossem todos embora. E os apóstolos, diante daquele discurso de Jesus, disseram assim: nós não vamos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus deu um discurso, meus irmãos, de rachar mamona. E aí veja que coisa interessante, lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, Deus falou assim com eles: eu vou tirar da boca de vocês essa ideia de que dura é a palavra do Senhor. Gente, a palavra de Deus, mesmo quando ela vem para secar o nosso pecado, ela não é dura, ela é doce, ela é maravilhosa. Ela é amarga ao estômago, porque ela mostra assim: olha, você é um pecador miserável, você precisa de mudar essa vida sua, esse pecado desgraçado. Mas na boca ela é doce como mel. São esses os que amam a Bíblia, são esses que têm
no ministério da palavra o auge da vida deles. E são esses que Jesus disse: a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino, os mistérios do reino. É interessante, essa palavra mistério, no grego, fora do cristianismo, era usada nas religiões de mistério, religiões pagãs. Se referiam a algum ensino, ritual ou cerimônia que eram secretas, de cunho religioso, no sentido de que os religiosos daquela religião nem todos tinham acesso àqueles rituais. É como se fosse, por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente tivesse a nossa igreja, mas um grupinho aqui fosse selecionado para conhecer mais. Era assim que os gregos viam o mistério, mas não é assim que a Bíblia entende essa palavra mistério. Essa palavra mistério, ela é usada por Jesus, por Paulo, por exemplo, para mostrar algo que estava oculto em Deus na eternidade e que é revelado por Deus para o seu povo. Paulo diz sobre isso, mistério, para a salvação dos gentios, que seriam um só corpo com Israel na sua igreja. Paulo diz sobre mistério, o evangelho de Jesus Cristo, trazendo a figura de Cristo plenamente vista na frente deles como mistério. Então mistério, meus irmãos, não era uma verdade para um grupinho seleto aprender. Mistério era uma verdade que Deus queria que o seu povo aprendesse e que Ele revelava. Interessante, Paulo fala isso numa passagem muito conhecida da Bíblia, e que os crentes eles me fazem o favor infeliz de distorcer. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Você já conheceu a passagem? Aí o povo fala assim: Paulo está falando do céu, mas vai deixar de ser besta assim na China, não? Paulo está falando do mistério do evangelho, tanto que ele complementa: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Ele acabou de falar, Deus revelou. Ele está falando do céu, ele está falando de Cristo morto, crucificado. Olha como é que o povo é bobo, né? Então mistério não é um negócio para ficar lá escondido, só um grupinho vai entender, só o pastor, os presbíteros, os diáconos. Não, mistério é aquilo que Deus está revelando para o bem do seu povo. Por isso, William Hendricks, ele diz assim: aqui o mistério é a manifestação poderosa do reino de Deus no coração e na vida dos seres humanos, e cujo reino, em conexão com a vinda de Cristo, foi autenticado com as obras maravilhosas, tanto na esfera espiritual quanto física. Jesus declara que esse é o mistério, que era Deus e não Satanás quem de fato estava fazendo todas as coisas. Foi dado, ou seja, revela que Deus dá isso graciosamente para aqueles que estavam com Jesus, e para todos nós, até os dias de hoje, que aceitamos Jesus por meio de uma fé genuína. Ou seja, você conhece o mistério do reino, você conhece Jesus. Então Jesus está mostrando para vocês têm a revelação da salvação, do mistério. Vocês conhecem quem eu sou, vocês sabem que eu não estou possesso de Beelzebul, vocês sabem que eu tenho o poder do reino. É isso que Jesus está falando para eles. Mas não tem só esse grupo ouvindo, né? Aos de fora, e aí é terrível, né? Aos de fora. Esse segundo grupo, Jesus disse que o ensino para eles era por meio de parábolas, ou seja, eles ouviriam aquilo enigmaticamente, eles não ouviriam de fato a palavra de Jesus para a salvação. Havia uma propaganda antiga, né? De ração para gato, né? Whiskas sachê, lembra dessa propaganda? Que o dono colocava lá, né, aquela ração dentro da vasilhinha do gato, e o dono falava com o gato, e o gato só ouvia whiskas sachê, whiskas sachê, whiskas sachê, ele não ouvia mais nada. O ensino de Jesus por parábola seria para aquelas pessoas aquilo, eles não ouviriam o que Jesus estava dizendo, eles só ouviriam o que eles queriam ouvir. Olha que coisa terrível. Ou seja, seria para eles como um canto da sereia. Eles não queriam seguir Jesus. Esse aos de fora, meus irmãos, são os fariseus
que acusaram Jesus de estar possesso, e aquela multidão que não está nem aí para a sua salvação. Aquelas pessoas não desejavam a palavra de Deus, elas não se preocupavam em saber mais. Veja, Jesus contou a parábola para uma multidão de religiosos, de pessoas comuns, mas quem foi lá perguntar para Jesus sobre a parábola? Os apóstolos e um grupinho de pessoas. Os de fora são aqueles que não estão nem aí para aprender a palavra, não estão nem aí para a sua alma imortal, eles não ligam. E aí o que acontece com essas pessoas? Verso 12: então eu ensino por parábolas, terceiro motivo, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Jesus mostra o terceiro motivo dele ensinar por parábolas. O primeiro era fácil dos apóstolos entenderem. O segundo, porque aquilo cumpria a profecia de que Deus falaria por meio de parábolas. E o terceiro, para que não houvesse conversão para essas pessoas. Jesus aqui está citando o profeta Isaías, que nós lemos lá no capítulo 6, 9 e 10. Vou ler a parte do capítulo, que aí fica mais completo. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, se converta e seja salvo. Jesus então está mostrando que aquilo que está acontecendo ali, aquela divisão entre os que ouvem e os que não ouvem, não é nova, não era uma coisa dos seus dias, que crentes e descrentes sempre existiu. Inclusive, ele, ao citar o profeta Isaías, está mostrando que o profeta, no seu ministério, foi enviado a um povo que era em suma descrente. O ministério de Isaías seria caracterizado por uma maioria que não ouviria a palavra e uma minoriazinha que, ao ouvir, teria Deus como santuário, como fonte de perdão, fonte de graça, e que aquela maioria teria em Deus uma pedra de tropeço, como está lá em Isaías 18:14. Então o que Jesus está dizendo é: ele, como Isaías, se depara com pessoas de duro coração que não querem ouvir a palavra, e o que a palavra vai fazer para essas pessoas é trazer mais endurecimento. O que Jesus está ensinando ali para os apóstolos é que o ministério dele era uma divina retribuição pela infidelidade de Israel. A finalidade então de ensinar por parábolas era deixar claro os dois grupos que existiam naquela multidão que ouvia Jesus: dos salvos, daqueles que ouvem, amam, obedecem, procuram Jesus, e daqueles que são de fora, não salvos, ímpios, caminhando para o inferno, que são julgados pela palavra. O propósito de Jesus então era dar juízo aos incrédulos, era endurecer ainda mais aqueles que se endureciam diante de Jesus. O propósito é que a pregação aos incrédulos tinha um caráter judicial. Deus estava julgando os impenitentes, endurecendo-os. Ao ouvir a palavra, eles se tornariam mais rebeldes, mais duros. Calvino diz que Deus estava confrontando aquele povo na responsabilidade pela sua cegueira. Ele diz o seguinte: devemos entender que todos os que foram entregues por Deus a uma mente réproba agem voluntariamente e por malícia interior. Eles se cegam, se endurecem, e não pode ser de outra forma, onde quer que o Espírito de Deus não reine. Tais pessoas, portanto, são de mente doentias e são entregues aos seus mesmos pecados. Ou seja, a ideia é que cada vez mais, se não houver uma ação da graça de Deus no coração daquelas pessoas, elas vão se fechar. Tais pessoas, elas são cegas e se tornam ainda mais cegas, são surdas e se tornam mais surdas. E aí
deixa o pastor fazer uma parábola para vocês. Minha vez. Já viu aquela pessoa que é surda e que você fala com ela o seguinte assim: olha, vai no médico fulano, faz lá um exame, põe o aparelhinho no ouvidinho, e ela fala assim: não vou não. Você chega na casa dela, como é que ela está ouvindo televisão? No 100, né? Só que aquilo está deixando ela mais surda. Como é que ela está ouvindo música? No volume máximo, e aquilo está deixando ela mais surda. Ou então, aquela pessoa que é cega e orgulhosa, né? Que está lá forçando os olhos para enxergar. Você fala assim: fulano, vai no médico, põe um óculos na cara aí, não tem vergonha disso não. Você pode ficar mais feio que você já está, mas não interessa, o importante é enxergar, né? E o que ela está ficando? Mais cega. Jesus está falando isso, ó. Quem ali não tem um coração para ouvir, vai ficar mais cego e mais surdo. Quanto mais vê, mais cego fica. Quanto mais ouve, mais surdo fica. Ou seja, quando as pessoas, por sua própria vontade, rejeitam o Senhor e tratam a sua mensagem com desdém, mesmo sendo avisada dos perigos, das promessas que Deus vai lhes punir, elas se endurecem e mais, elas não querem arrepender-se, ao passo que elas se tornam incapazes de fazê-lo e, portanto, receber perdão. O pregador inglês Phil Crowther, já falecido, diz o seguinte, para a gente fechar essa parte e passar para as aplicações: o que Jesus está dizendo pode nos surpreender. Jesus usa parábolas para manter as pessoas lá fora. Jesus sabia que essa história e as outras mandariam as pessoas para longe, mas Jesus não se importava com isso. Na verdade, é isso que Jesus quer. Jesus quer ter certeza que essas pessoas fiquem do lado de fora. Ele não quer pessoas no seu reino pelas razões erradas. Jesus aqui nos diz então que ele conta parábolas para expulsar pessoas, para julgar pessoas. O que nós aprendemos com isso? Jesus não está julgando pessoas que não sabem nada sobre ele. Ele está julgando pessoas que são judias, que deveriam ter acolhido como Messias no seu coração, mas eles tiveram corações duros e eles então eram mais endurecidos. Por quê? Porque eles se recusam a ouvir a Jesus. Então Jesus os julga. Ele faz isso não os ensinando de forma direta. Em vez disso, Jesus conta parábolas. Eles não vão entender, assim como Isaías havia dito. Ou seja, é chocante, não é? Mas é isso que Jesus está fazendo. Eu estou contando parábolas para vocês ficarem lá fora. Diante disso, o que resta para a gente? O que acontecerá conosco? Será que nós somos semelhantes a esse povo? Primeira aplicação: nós podemos estar na multidão que vai nas igrejas. Nossa igreja aqui ainda é pequenininha, tacanha, mas há uma multidão que vai para as igrejas. E há uma multidão que escuta a Bíblia e até conversa sobre a Bíblia. E até pode dizer que ouvir sermão é bom. Mas nós só temos bons ouvidos quando a palavra de Deus vai em nossas vidas, lá no nosso coração, e nos transforma. É notório que ao longo da história da igreja, muitas pessoas se maravilhavam com lindas pregações. Conta-se que Ambrósio de Milão, vulgo Boca de Ouro, encantava tanto as pessoas com as suas pregações, que mesmo aqueles que odiavam o cristianismo iam lá para ouvi-lo pregar. No tempo de Spurgeon, milhares iam ver Spurgeon pregar, porque ele era chamado de príncipe dos pregadores. Mas o que importa se essas pessoas não mudaram de vida? É a mudança de vida que mostra se a gente tem bom ouvido ou não, se a gente está ouvindo ou não. Achar o sermão bonito? Parabéns, qualquer um pode achar um sermão bonito de um pastor eloquente,
mas mudar de vida é só os que são de dentro. Segunda aplicação. Minha vez de contar outra parábola para vocês. Imagine um esporte que você gosta muito. A maioria de nós talvez seja futebol, né? Mas imagine um esporte que você gosta muito. E você então tem prazer em assistir partidas ou jogos desse esporte. Você se prepara, torce, vibra com o seu time ou com o seu esportista, fica com raiva quando ele perde, mas quando acaba tudo aquilo, você é o mesmo. Só que há um grande problema. Você vai para a igreja e você gosta de ouvir o sermão, você gosta de cantar as músicas, você gosta de estar lá vendo os seus amiguinhos da igreja, mas quando termina o culto, você é o mesmo. E aí eu te pergunto, qual a diferença entre esse esporte e o culto para você? Nenhuma. Você continua o mesmo. O que isso diz sobre sua fé? Terceira aplicação. As palavras de Jesus estão aqui para nos ensinar que a pregação sempre gera dois resultados. As palavras de Jesus, ou elas vão nos mudar e nos fazer dar bons frutos, que é a obediência à palavra, ou elas vão nos endurecer e nos julgar. E quando elas nos julgam, elas nos deixam mais cegos. Os cegos espirituais, eles vão ficando mais cegos. Por isso você pode ver que há muitos nas igrejas que você vai apontar o pecado delas e elas não veem o que elas estão fazendo de errado. Também essas pessoas ficam mais surdas. Elas não gostam de ouvir sobre os seus pecados. Meus irmãos, procure igrejas onde os pastores falam sobre inferno, sobre pecado. Vai ver se essas igrejas estão cheias. Não estão. A maioria delas é vazia. E para melhorar, né, a gente tem um monte de bom pregador que não faz uma aplicação que presta. Vide os pregadores brasileiros aí famosinhos, né? Assista os sermões dele e vê alguma pregação lá que tem uma aplicação que presta, que fala assim: você está indo para o inferno, meu amigo, você é um desgraçado, você tem que estar aqui hoje mudando de vida. Vê e me fala. Se tiver, eu me arrependo. Você não vê. Por quê? Porque hoje as pessoas não gostam de ouvir dessas coisas. Mas cada vez que a gente deixa de falar dessas coisas, a gente só vai condenar as pessoas. A gente só vai deixar corações mais duros. Porque ainda que essa pregação endureça, mas é ela que traz salvação também. Uma pregação água com açúcar, uma pregação sem uma adequada aplicação, não gera verdadeiros convertidos. É por isso que nos nossos dias nós temos igrejas aí com pregadores reformadas que estão cheias, mas cheias de pecado, cheias de pessoas que estão ouvindo porque é belo, mas não pessoas que estão ouvindo para mudar de vida. Que se você passar o pente fino, vai ver que a maioria ali não vive nada do que está na Bíblia. Essa é a tragédia dos nossos dias. Satanás hoje está usando a pregação bonita para enganar pessoas. A pregação que muda a vida é que os puritanos chamavam de pregação experiencial, que você aponta para o coração da pessoa e fala assim: ó, você está com vários ídolos no seu coração, é preciso mudar. E aí o que tem acontecido conosco? O que está acontecendo comigo e com você? O orgulho está diminuindo e a vontade de obedecer está aumentando, ou nós estamos cada vez mais querendo ficar livres das palavras duras de Deus? Quarta aplicação, eu sei que só eu sou pastor aqui, mas João Calvino faz uma aplicação muito interessante para os pastores nessa mensagem.
ele diz o seguinte: os ministros da palavra devem buscar consolo nessa passagem, se o sucesso de seus trabalhos nem sempre corresponder ao seu desejo. Ou seja, nós queremos que as pessoas convertam, que elas obedeçam, que elas mudem de vida, mas se isso não acontecer, tem que ficar firme. Ele continua: muitos estão tão longe de lucrar com a sua instrução que pioram com ela. Ou seja, há muitos nas nossas igrejas que, em vez de lucrar com a palavra, vão só piorando. O que acontece com essas pessoas foi experimentado pelo profeta Isaías e pelo próprio Jesus, a quem nós ministros não somos superiores. Então é de fato desejável que os nossos ouvintes se submetam, e nós devemos então nos esforçar e trabalhar para esse fim. Mas se não acontecer, fiquemos firmes. Mas aí ele põe no final: que nós não sejamos descuidados e que o evangelho não se perca por nossa negligência. Ou seja, o que Calvino está dizendo: pastor, pregue fielmente a Bíblia. É isso que você tem que fazer. Não importa o que vai acontecer, pregue fielmente a Bíblia. Quinta aplicação. Meus irmãos, eu e você, nós temos ídolos no nosso coração. Eu conheço alguns dos meus ídolos, que muitas vezes tendem a me cegar. Você conhece os seus ídolos? É necessário que eu e você matemos esses ídolos, porque se nós não fizermos, eles vão sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Se nós não lutarmos com a idolatria do nosso coração, esses ídolos vão nos endurecer para a palavra, e eles vão ser para nós uma pedra de juízo. Ou eu e você vamos urgentemente ao altar de Deus, quebramos esses ídolos, esfacelemos eles para ouvir, ou nós não vamos frutificar para a salvação. Portanto, querido, examine-se. O que para você tem sido mais importante do que ler a Bíblia, orar, meditar, obedecer? Mate isso. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas falam assim: pastor, meu dia é corrido, eu não tenho tempo de ler a Bíblia e de orar. Mas aí você pergunta: quanto tempo você ficou no Facebook, no WhatsApp, no YouTube e outras, na academia e por aí vai hoje? Será que se você deixasse uma coisa dessa, você não teria tempo para ler a Bíblia e orar? Ou seja, essa pessoa está se enganando. Ela está deixando que o ídolo fale para ela que ela não tem tempo de fato para a palavra, quando ela tem. Então, meus irmãos, matemos os nossos ídolos, quebremos os nossos ídolos, senão a palavra vai nos julgar. Atentem para o que eu estou falando. E a última aplicação, como eu disse, só há dois grandes grupos na humanidade: aqueles que ouvem a palavra e aqueles que não ouvem a palavra. Como reconhecer cada um? Aqueles que ouvem, eles vão ser caracterizados por guardar a palavra no coração. Eles ouvem a palavra com alegria, mesmo que a palavra arranque lascas de carne da sua alma, mesmo que ela esfacele a alma delas, os machuque. E elas entendem que é melhor que isso aconteça, porque Deus só pode trazer o bálsamo da cura se houver machucados espirituais. Essas pessoas, elas deixam o pecado ao ouvir que a palavra tem o que é melhor para elas. Ou seja, elas vão entender como eu devo viver minha vida de acordo com a Bíblia. Então, mesmo que a Bíblia vá de encontro aos interesses mais profundos do meu coração, eu prefiro matar esses interesses no altar de Deus do que segui-los no altar da vaidade
e acabar com a vida no inferno. O segundo grupo é aquele que não suporta ouvir a palavra e guardá-la no coração. Paulo diz que eles têm como coceira no ouvido, comichão no ouvido. Eles querem ouvir sermões que afagam seus corações. Certa vez, usando um exemplo, um pastor chegou na igreja e viu a cena de pecado em que a igreja estava e começou a pregar para aquela igreja sobre os seus pecados. No final do culto, um indivíduo veio até ele gritando, esbravejando, quase querendo esmurrá-lo, dizendo: nós queremos ouvir sobre o amor de Deus. O que aquela pessoa não entendeu você só vai poder ouvir sobre o amor de Deus, entender o amor de Deus, se você entender que você é um desgraçado pecador e que você precisa desse amor. Porque se você não entender isso, esse amor para você não vai ser nada, vai ser algo barato. E é isso que a igreja dos nossos dias quer: uma graça barata, um sangue de Jesus que não vale nada. Essas pessoas não importam aonde elas vão passar a eternidade. E eu vou dizer, há um grande número desses que estão de fora, que estão dentro da igreja, infelizmente. Mas Jesus disse aos de fora: eles jamais entrarão no reino de Deus. O lugar deles é lá fora, quando Ele voltar. De qual grupo você se sentiu próximo? Qual grupo você pertence? Deus possa nos ajudar a participar do grupo dos que estão aqui dentro, ouvindo a palavra. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela palavra da verdade. Senhor, é tudo o que precisamos ouvir, que devemos então nos atentar para como ouvimos a palavra. Senhor Deus, como nós somos cegos, como nós brincamos com as coisas espirituais, como nós zombamos do Senhor. Quantas vezes somos advertidos para deixar o pecado dos nossos ídolos e nós não fazemos? Ah, Deus, tenha misericórdia, para que nós não sejamos como os de fora. Antes, revele o Teu Filho a nós por meio do Teu Espírito e palavra. Revele o mistério do reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nos dê graça, Senhor, porque nós somos tão pecadores como qualquer outro ser humano deste mundo. Sê propício a nós. E eu quero lhe dizer, ó Deus, que cabe a nós o corar de vergonha. De fato, nós temos que estar envergonhados diante dessa palavra de Jesus. Por isso, nos ajude, a partir disso, a nos preparar, físico e espiritualmente, para ouvir a palavra, a nos preparar para ler a palavra, a preparar para ouvir a palavra, a nos preparar para orar a palavra. Nos ajude, Deus, a não sermos negligentes, porque um dia nossa negligência pode nos levar ao inferno e será tarde demais. Tenha misericórdia, que nós vejamos o privilégio que é ouvir a Bíblia sendo pregada todos os domingos de maneira fiel, e nos submetamos à Tua palavra, que nos humilhemos diante do Senhor, e que como os apóstolos e estes aqui sejamos também humildes de pedir mais sabedoria a Ti. Abençoe a Tua igreja, Deus. Que tristeza é ver a Tua igreja tão longe da palavra nos nossos dias, e que tristeza é ver pregadores capazes e renomados que não fazem uma aplicação sequer que atinja o coração das pessoas. Pastores querendo deixar o pastoreio para ser youtubers. Que tragédia, Senhor Deus.
tenha misericórdia, aviva a tua obra no decorrer dos nossos anos. Eu te imploro, nos ajude, tenha misericórdia da tua igreja. É no nome de Jesus que eu imploro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e a comunhão santa do Espírito seja para vós, para os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.